Bom dia, queridos alunos. Eu sou o professor Anderson e na aula de hoje falaremos sobre o sistema genital. Vamos dar início à nossa aula falando um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Nesse slide nós temos a imagem do sistema genital masculino na vista lateral e o sistema genital masculino na vista frontal. Vamos estudar as estruturas do sistema genital masculino visto a partir de uma imagem frontal. O sistema genital masculino está dividido em parte externa e parte interna. Na parte externa, temos o pênis e o saco escrotal. Na parte interna, temos os testículos, o epidídimo, os ductos deferentes, a vesícula seminal, a próstata, as glândulas bulbouretral e a uretra. O pênis tem a função de cópula e introdução do sêmen. O saco escrotal tem a função de proteção. É uma bolsa de pele que envolve os testículos. E a temperatura neste local é cerca de 3 graus centígrados mais baixa que a do restante do corpo. Essa temperatura mais baixa é importante para a produção e a sobrevivência dos espermatozoides. Vamos agora falar dos testículos. Os testículos têm a função de produzir os espermatozoides e também têm a função de produzir hormônios masculinos como a testosterona. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. Vamos falar agora do epidídimo. O epidídimo é o local onde os espermatozoides ficam armazenados e passam por um processo de maturação e formação completa da sua cauda. Vamos agora falar de uma outra estrutura que são os ductos deferentes, também chamados de canal deferente. São tubos que conduzem os espermatozoides em direção à próstata no momento da ejaculação. Vamos agora falar um pouco sobre a vesícula seminal. As vesículas seminais produzem o líquido seminal, que é um líquido viscoso que contém frutose. Tem a função de nutrir e fornecer energia para a sobrevivência dos espermatozoides. Vamos agora para uma próxima estrutura chamada de próstata. A próstata tem a função de produzir o líquido prostático, que é um líquido branco leitoso que tem função de nutrir e proteger os espermatozoides, pois o pH da vagina é muito ácido e pode destruir os espermatozoides. Vamos falar agora da próxima estrutura, que é a glândula bulbouretral. A glândula bulbouretral, durante a excitação sexual, tem a função de secretar um líquido muscoso que vai higienizar e lubrificar a uretra para facilitar a passagem dos espermatozoides.
E temos, por fim, a uretra, que é o canal que conduz tanto a urina quanto o espermatozoide para o meio exterior. Observem que o sêmen, produto final ejaculado, é formado então pelos espermatozoides, pelo líquido seminal e pelo líquido prostático. Vamos falar agora sobre o sistema reprodutivo feminino. O sistema genital feminino também está dividido em parte interna e parte externa. Vamos iniciar falando um pouco sobre a parte interna, que é formado pela vagina, pelo útero, pelos ovários e pelas tubas uterinas. Vamos iniciar falando então da vagina, que é um órgão cilíndrico e muscular que tem cerca de 10 centímetros de comprimento, que liga a abertura da vagina ao útero. Lembrando que essas medidas podem variar de pessoa para pessoa. Uma próxima estrutura é o útero, que é um órgão muscular oco, que lembra uma pera virada com o cabo para baixo. É dentro do útero que se desenvolve o embrião, o feto, durante a gravidez. Temos agora os ovários. Os ovários são responsáveis pela produção dos ovócitos, que são as células reprodutivas femininas que são liberadas na ovulação, dentro de uma das tubas uterinas. Os ovários também são responsáveis por produzir os hormônios sexuais, como o estrogênio. A próxima estrutura são as tubas uterinas, anteriormente chamadas de trompas de Falópio. As tubas uterinas são canais que conduzem os ovócitos até o útero. Em condições normais, a fertilização, a fecundação ocorre nas tubas uterinas. Vamos para o próximo slide. Agora falaremos um pouco da parte externa do sistema genital feminino, que é chamado de pudendo feminino ou vulva. A parte externa do sistema genital feminino é formada pelos lábios maiores, lábios menores, clitóris e abertura da vagina. Os lábios maiores, também chamados de grandes lábios, têm a função de proteção. São duas porções de pele ao redor dos lábios menores. Os lábios menores, também chamados de pequenos lábios, também são duas porções de pele que ficam de ambos os lados da abertura da vagina. Também tem a função de proteção da uretra e da entrada da vagina. O clitóris é um pequeno órgão cuja parte externa visível tem o tamanho de um grão de feijão. Possui muitas terminações nervosas e atua na excitação sexual. Temos aqui a abertura vaginal, por onde sai o fluxo menstrual e também o bebê durante o parto natural. Chamo a atenção de vocês para que percebam que a uretra feminina é separada
da abertura vaginal. Portanto, o xixi, a urina, é liberada pelo canal uretral. Observe nessa imagem que temos o ímen. O ímen é uma prega fina que oclui parcialmente a entrada da vagina. Normalmente se rompe na primeira relação sexual. Raramente meninas nascem sem essa estrutura. Biologicamente, o ímen tem função de proteção da entrada da vagina. Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço do professor Anderson e até a próxima aula.